Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este encontro de Café Conexão, que tem a proposta exatamente essa: conectar você com a comunidade do Reino de Deus, dos seguidores de Jesus Cristo. Essa pequena aula faz parte desse curso de formação do Evangelho, que são os princípios básicos da fé cristã, aquilo que costumamos dizer é o nascedouro, é o princípio, é o começo formal de uma caminhada com Jesus Cristo, junto com a comunidade daqueles que seguem a Jesus pelo caminho, sendo transformados pelo Evangelho. Evangelho é isso, as boas novas do reino de Deus. As boas novas do Evangelho têm a ver com a história de um pai que teve seus filhos seduzidos e atraídos pelo maligno e conta essa história de sua eterna busca por reavê-los e restaurá-los na comunhão de sua família. Então eu e você estamos aqui hoje, certamente, por conta dessa busca desse pai para restaurar e encontrar seus filhos e trazê-los de volta à comunhão com ele e à comunhão com a sua família, que chamamos família da fé. Então, quando falamos do Evangelho como boa notícia, nós não podemos falar de uma boa notícia fora de um contexto de más notícias, ou seja, de um contexto de uma situação ruim, né? Desastrosa, caótica. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo esse contexto de pandemia do Covid-19 que trouxe para nós situações terríveis, né? Fome, desemprego, baixos salários. Esse contexto me parece até um ambiente de guerra, porque você não pode sair à rua com medo de ser atacado, de ser acometido por algum mal. Enfim, é um contexto de caos. Falar de uma boa notícia num contexto como esse, num contexto de más notícias, é falar, por exemplo, da possibilidade de um tempo recorde chegar a vacina para nos trazer imunidade, para imunizar essa comunidade, essa sociedade, desse mal que nos ameaça. Então, falar da possibilidade da chegada de uma vacina e podemos, então, ser preservados deste mal, isso é uma boa nova. Essa é uma boa notícia. Uma notícia que impacta de forma a mudar as condições do ouvinte e transformar a nossa realidade. Então, falar da boa notícia do Evangelho não é falar de um aviso que nós estamos recebendo ou de algum tipo de orientação ou instruções que estamos recebendo. Nós estamos falando de uma notícia que impacta e muda as condições de uma sociedade. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, é o primeiro evangelho a falar e a tratar do Evangelho de Jesus Cristo, ele diz assim no capítulo 1: Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor, façam veredas para ele. E assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Então, assim, numa linha, o Evangelho é a pregação para o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, porque até vós é chegado o reino de Deus. Agora, se podemos olhar para as Escrituras Sagradas e extrair dela, de uma maneira também bem resumida, uma melhor descrição ou descrição do que seja o Evangelho, é aquilo que encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versos 1 ao 4 versículo. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras.
Ou seja, o Evangelho é isso. Cristo morreu por nós para perdoar os nossos pecados e ele ressuscitou para garantir a plenitude da nossa vida, ou a vida eterna. Então, falar do Evangelho é falar do amor de Deus. E eu gosto da ideia de que a própria Bíblia é uma carta de amor de Deus por nós. E nessa carta de amor, ele conta a história de Deus, né? E nós estamos incluídos nessa história. Ele conta, por exemplo, a história da criação do universo, da Terra. Ele conta deste grande amor que ele teve ao construir o universo, o planeta Terra, criar animais, plantas, enfim, e criar a humanidade, né? As pessoas humanas, você e eu. E conta o momento da disruptura, ou seja, da ruptura, na verdade, onde houve uma desconexão do Criador e a criatura, né? E ali é o que a Bíblia chama de queda através do pecado. Se Deus, por seu grande amor, nos amou, nos criando, nos colocando naquilo que ele chamou de o jardim do Éden, com todas as maravilhas, né? Ali também aconteceu a ruptura, a desconexão da criatura com o seu Criador. Por quê? Ali Deus, ele coloca todas as coisas, os animais, as árvores frutíferas, e diz, vocês têm liberdade para viver aqui. Vocês estão livres aqui. Só não vão fazer uma coisa que eu vou pedir para vocês. Olha, aqui no meio do jardim tem uma árvore. Essa árvore é a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não toquem nela. Podem fazer de tudo que vocês quiserem, apenas isso. E ele colocou a árvore no jardim, no meio do jardim, num lugar bem claro, e disse a eles, olha, não toquem, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Bem, ali então, claro, a sedução, o fascínio por querer saber o que está atrás da montanha, o que está depois da curva, o querer saber um pouco mais do que o Criador, enfim, essa sedução e esse fascínio por saber mais do que o próprio Deus, levou o ser humano a querer ser, na verdade, o seu próprio Deus. Ou seja, escolheu a sua própria vontade e não a vontade do Criador. E aí vem todo o processo dessa história da redenção, quando Deus em Cristo, né, o Deus Filho, ele vem ao encontro desse homem, na busca desse filho perdido, né, e sacrifica-se a si próprio para resgatá-lo, para tirá-lo da mão desse sequestrador, desse inimigo que o seduziu, trazendo a restauração na relação pai e filho. Então nós vemos na história da salvação o Deus Criador que ama, que é o promotor da vida. Vemos o homem que é pecador e que por conta disso provocou essa ruptura que nós chamamos de morte espiritual. Na verdade, podemos dizer que há 3 tipos de morte. No momento em que o homem, o ser humano, se rebelou contra Deus, decidiu seguir o seu caminho e virar as costas para Deus, ele voltou-se para o pecado, ou seja, para essa ruptura que gerou a morte. Essa morte é o corte do cordão umbilical, do cordão da vida, da vitalidade, e espiritualmente naquele momento a humanidade morreu. E por conta disso, então nós fomos fadados ao trabalho, ao sacrifício e, portanto, a uma vida limitada. Morremos também fisicamente. Mas há uma outra morte, além da morte espiritual e a morte física, há a morte eterna, que é a completa separação de Deus, né? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, quando falamos da criação do universo e da raça humana, Gênesis capítulo 1 diz que no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, né? E não havia nenhum ser vivente, e estava coberta pelo mar profundo, e a escuridão estava cobrindo o mar e essa terra que ainda era disforme, né? E o Espírito de Deus se movia sobre essa água. E o evangelista João, no capítulo 1, ele diz que Jesus Cristo já estava com o Pai participando da obra da criação. Então Jesus Cristo não foi um filho inventado, não foi uma estratégia criada e inventada, um artifício para corrigir o erro que Deus teria cometido. Não. Jesus Cristo já estava fazendo parte da criação, por isso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo de Deus, e esse verbo e esta palavra que é Cristo estava com Deus e era o próprio Deus.
né? Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que teria sido feito foi feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é apenas um Deus que nós chamamos de Trindade. Portanto, a Trindade está presente e atuante na obra da criação. Por isso Deus diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E como disse, Deus colocou regras claras, né? Com Deus é tudo claro. O Senhor Deus colocou o homem nesse jardim para cuidar desse jardim, para cultivá-lo, né? E o Senhor ordenou a este homem, coma livremente de qualquer árvore, exceto desta. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Por que Deus fez isso? Deu ao homem, ao ser humano, essa liberdade. Porque se Deus não tivesse dado a Adão e a Eva esse direito de escolha, então eles seriam essencialmente robôs, marionetes, né? Simplesmente fazendo aquilo para o qual eles foram programados para fazer. Agora, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E alguma implicação de ser feito à imagem e semelhança de Deus é o fato de que nós também somos criativos como Deus. E somos participantes da obra da criação e da preservação da obra criada, da natureza, com Deus. Não é? Então nós somos livres e capazes para tomar decisões e escolher entre o bem e o mal. Né? Para que Adão e Eva fossem verdadeiramente livres, então eles deveriam ter uma escolha. E essa escolha que você e eu temos feito em nossa vida. Então não é que um homem e uma mulher pecaram lá. Eu e você, a humanidade estava lá presente. Por isso, nós temos esse aspecto de uma hereditariedade. Ou seja, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Então nós herdamos essa natureza pecaminosa. É por isso que costumamos dizer que eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Qual a diferença disso? Por exemplo, por que uma laranjeira produz laranja? Ora, porque é laranjeira. Se fosse um abacateiro, não produziria laranja, produziria abacate. Então, a laranjeira não é laranja porque produz... a laranjeira não é laranjeira porque produz laranja. Mas a laranja é laranja porque foi produzida por uma laranjeira. Ou seja, o fato de ser laranja não faz da laranjeira uma laranjeira. Pelo contrário, ela é laranjeira, por isso produz laranja. Então, você e eu somos pecadores, isso não tem discussão. A grande diferença que nós estamos falando aqui do Evangelho é que nós somos pecadores conscientes dos nossos pecados. E agora nós estamos sendo atraídos para sermos restaurados, regenerados, perdoados, mas não deixamos de ser pecadores. Então, esse processo de encontro com Cristo é um processo permanente. É uma coisa feita e acabada de uma vez por todas, somos perdoados e somos restaurados, mas há um processo também que chamamos de santificação. E isso exige esforço, isso exige comprometimento, e isso exige compromisso e determinação, não é? E aí Gênesis 3 vai mostrar isso, a desobediência, a rebelião, né? Fala da hereditariedade do pecado, ali em Romanos 12, quando diz todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Portanto, todos pecaram, né? Então, pecado, o que é pecado? O pecado é um desvio da rota. O pecado é um errar o alvo proposto e estabelecido por Deus, ou seja, toda atividade criminosa. Pecado é escolher a si mesmo em vez de Deus. Pecado é escolher ser o seu próprio Deus. Todo ato contrário às leis de vida que Deus determinou é pecado, é crime e nos leva para a morte. Então, e de que modo nós pecamos? Podemos pecar por pensamentos, por palavras, por ações, tudo aquilo que esteja fora do que Deus planejou para as pessoas. Paulo, a 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: esta é uma afirmação fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Então, o que é o Evangelho?
Paulo diz, eu não me avergonho do evangelho. De que evangelho? Que evangelho é esse? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque nesse evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, desde o princípio até o fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a palavra evangelho, que não é uma palavra essencialmente bíblica ou cristã, ela tem a ver com notícia. Especialmente uma boa notícia, no que eu estava dizendo, de um contexto de coisas ruins. Não é? Então, evangelho é essencialmente o tema central do cristianismo. Então, não é um simples aviso, não é uma mera informação e nem mesmo uma instrução. O evangelho é uma notícia que impacta e muda as condições da vida daqueles que estão ouvindo. Eu estava escravizado, eu estava numa situação caótica de morte e agora tudo acabou. O rei tomou posse do governo e eu posso sair para as ruas, eu posso trabalhar, ir e vir, eu posso ter liberdade. Agora, esta notícia exige uma resposta por parte daqueles que ouvem, uma atitude, uma resposta. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste curso. Você está aprendendo para dar alguns passos a mais em direção a Jesus Cristo, em direção à compreensão do Evangelho e ao reino de Deus proposto pelo Evangelho. E aí você vai dar uma resposta. Sim, é isso que eu quero. Eu reconheço que sou pecador, um filho perdido, um filho afastado, mas eu estou voltando pela graça e a maravilhosa graça de Deus, e é isso que eu quero, seguir Jesus. Então, essa palavra evangelho distingue a mensagem cristã de todas as outras religiões, né? Então, Cristo conquistou esse direito para nós na cruz e nos trouxe essa notícia e essa oportunidade. Então, receber a Cristo, receber o presente da vida eterna, porque nós não compramos, nós não trabalhamos por esforço próprio, por mérito algum. A salvação e a vida eterna é um presente que nós recebemos de graça. Não porque trabalhamos por isso, não porque merecemos, mas porque recebemos de uma forma gratuita, generosa, não é? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 6 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, Cristo morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si, mas vivam para Ele, né? E ainda o Evangelho de João, ele veio para os seus. O que é isso? Ele veio para o seu povo, o povo judeu. Mas o povo judeu não o recebeu, o rejeitou. Contudo, a Bíblia diz, todos os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A saber, aos que nasceram, não por descendência humana, natural, mas os que nasceram da vontade de Deus, né? Pela vontade de Deus e não pela vontade humana. E assim se tornaram filhos de Deus. Todos podem se tornar filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje nesse curso? Dando a você a oportunidade que o Espírito Santo trabalhe no seu coração pela palavra e confirme em você estas percepções, esses sentimentos, mas essas convicções de que somos pecadores, nos afastamos de Deus, mas que Deus em Cristo veio ao nosso encontro e agora pagou o nosso pecado, pagou a nossa dívida, Ele foi punido em nosso lugar pelos nossos crimes e agora, ao tomar o nosso lugar de pecador, Ele deu a nós o lugar de filhos. E quando nós compreendemos isso, Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, nós cremos no coração, na mente, na consciência, no espírito e com a boca nós confessamos, é isto mesmo, eu sou um pecador, Cristo é meu Salvador, Ele me deu de graça, de presente esta salvação e esta vida eterna e agora eu recebo pela fé.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por quê? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, como aquele que é o novo gerente, o novo administrador, o novo governador dessa pessoa que somos nós, então quando invocamos o nome do Senhor, de Jesus, como Senhor sobre a nossa vida, então nós somos salvos, porque Ele vai governar a nossa vida daqui para frente. Ou seja, a nossa vida passará a ter uma nova direção, sob nova direção, não é? Então somos salvos pela graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, de nada valem os nossos esforços, as nossas boas obras, por melhores que elas sejam, como obras de justiça para a salvação, né? Paulo, quando diz a Tito no capítulo 3, ele diz, não são pelas obras de justiça pelas quais nós fomos salvos, ou que nós tenhamos feito para ser salvo, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou pela lavagem, pela regeneração e pela renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, essa ruptura gerada pelo pecado e que nos gerou a morte, gerou no ser humano um desespero, porque nós perdemos a vida. É como o peixe fora d'água. Você tira o peixe da água, ele fica se batendo, se agitando desesperadamente. Agora, a agitação desse peixe não é um sinal de vida. Pelo contrário, é um sinal de morte, do desespero da morte. E assim aconteceu com a gente. Quando nós perdemos a vida de Deus em nós nos desesperamos para tentar voltar para Ele. E o que é que nós fazemos? É o que chamamos de boas obras. Esforço, dizendo fazer por merecer. Fazer por onde? E aí fazemos o bem, praticamos boas obras, não mentimos, não roubamos, não matamos. Enfim, tentamos fazer alguma coisa para Deus dizer, não, vou perdoar, Ele é bom, Ele não é tão ruim assim, vou trazer. Não, não é assim. Nada que façamos, né, tem algo de bom. Por melhor que sejam as coisas e mais importantes e até que precisamos fazer, para a salvação elas não são aceitas. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 64, diz, mas todos nós somos como o imundo. Quem é esse imundo? Era que na época de Jesus é o leproso. Era considerado imundo, ninguém podia ter contato com ele, tocar nele. Ou quando a mulher, por exemplo, estava no momento da sua menstruação, o homem não podia ter relação com ela, porque aquilo era um momento de imundícia, ele ia ser contaminado espiritualmente, não só fisicamente, né? Então, as nossas obras de justiça, quando Deus diz que nós somos como o imundo, eu costumo dizer que é como aquele pano de chão que a gente coloca na porta da casa, depois que limpa a casa, num dia chuvoso, as pessoas chegam, colocam o pé ali, aquele pano fica imundo. As nossas obras são tidas dessa maneira. Então, essas iniquidades, diz o texto de Isaías, elas nos arrebatam, né? Agora, se não há nada que nós possamos fazer para ser salvo, o que nos resta? É receber este presente de graça pela fé. Então, a fé é a mão do mendigo que estende para pegar o presente que Cristo dá. Ele pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida. Ele foi punido e castigado no nosso lugar. E agora nós recebemos o lugar de filho. Pela fé, essa confiança que nós recebemos e pela fé nós acolhemos este presente. Então, caminhando para o encerramento dessa nossa fala, nesse primeiro encontro, o próprio Jesus diz, o diabo, que é o nosso adversário, é o nosso inimigo, esse que nos seduziu, ele vem para matar, para roubar e destruir. Roubar a vida, roubar a alegria, roubar a paz. Ele vem para destruir nossas relações com Deus, com as outras pessoas, com o planeta, com a gente mesmo. Mas Cristo diz, eu vim para que você tenha vida, e uma vida abundante, uma vida com significado, uma vida com qualidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a justiça de Deus para com todos os que creem, ela é indistinta. Ela está acessa a todos nós, e nós podemos receber esse presente da salvação. E eu quero lembrar algo muito importante, falando para você que está nesse curso agora, nesse encontro de Café Conexão.
Quando no deserto Moisés estava vivendo com o povo, houve uma situação de muitas serpentes venenosas estar picando as pessoas e muitos estavam morrendo. E Deus disse para Moisés, olha, construa uma serpente de bronze e levanta no meio do arraial, no meio do acampamento. Todas as pessoas que forem picadas pela serpente, que olharem para esta serpente de bronze, elas serão curadas, elas não morrerão. E aí, nós vemos João falando dessa situação, desse episódio do deserto, comparando com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levantado na cruz para que todos que, ao olharem para Jesus Cristo, sejam libertos desta picada do veneno do pecado em nossa vida, desse veneno mortal que é o pecado, essa picada de Satanás na nossa vida. Então, olhe para Jesus. Volte-se para Jesus, volte as suas costas agora, não para Deus, volte as suas costas para o pecado. E arrependa-se, arrepender é isso, é voltar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. E olhando para Jesus, podemos ser salvos e libertos dessa sentença de morte, Lembrando que antes de conhecer a Cristo, mesmo que você não tivesse consciência disso, Paulo diz, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida pelo seu grande amor com que nos amou. Ele deu-nos vida juntamente com Cristo, por isso, pela graça, nós somos salvos. Ou seja, ele diz em Romanos 5, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz. Em Cristo nós podemos ter paz, não é? Mesmo sendo inimigos de Deus, voltando as costas para Deus, dando um tapa na cara de Deus, eu não quero saber, eu quero viver minha própria vida. A Bíblia diz, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, queridos, é esta confiança que nós temos ao receber o Jesus e o seu Evangelho, de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas fazem parte do passado, tudo se fez novo. E falando da Bíblia como uma carta do amor de Deus, uma carta de amor do nosso Pai por nós, 1 João diz assim no capítulo 5, eu escrevi todas essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, a vida eterna não é algo que nós vamos ter depois que morrer, nós não vamos ter se fizermos tudo direitinho, se nada de errado acontecer, não. Esta é uma promessa de vida eterna para agora, a partir de agora. E sim, aí sim, entramos num processo de discipulado no caminho com Jesus, sendo transformados a cada dia por esse Evangelho. Por isso, eu vou deixar proposto no texto que vou encaminhar para vocês como um anexo, uma oração de consciência do pecador que se encontra com Jesus, tem consciência do seu pecado, compreende a salvação em Cristo e faz uma oração consciente e convicta de coração, recebendo este presente da vida eterna. Agora quero te dizer algo final. O batismo é apenas o começo. A salvação recebida em Cristo é apenas o início. O objetivo do Evangelho não é apenas salvar o pecador do inferno, levar da terra para o céu. Não, mas é trazer estes filhos de Deus e capacitar esses filhos de Deus para trabalhar com Deus, para resgatar os outros filhos que ainda estão longe. E por isso, é preciso entrarmos no caminho do discipulado. Não basta isso que está acontecendo, seu nome vem para o rol de membros da igreja, você é salvo e vai viver a sua vida. Não, não é assim. Nós vamos viver no pecado porque fomos salvos pela graça? Não, não vamos entregar nossos corpos novamente como escravos do pecado. Por isso, um bom discipulado, uma boa jornada madura na vida cristã, ela começa com uma apresentação como essa que estamos procurando fazer com você. Uma apresentação clara do Evangelho, uma apresentação completa, pelo menos de uma forma resumida, lógica e sequencial desta má notícia, né? Dessa ruptura do homem com Deus, da desconexão e agora da boa notícia, essa conexão com Jesus e com o seu Evangelho através da graça e do amor do Senhor. Convido você e desafio você a permanecer firmes nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas aulas. E conte com a gente. Estamos com você para ajudá-lo nessa caminhada com Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe.